Nesse vídeo eu vou reagir ao Primo Rico falando novamente sobre o Bitcoin. Ele tá falando muito sobre o Bitcoin ultimamente. Vale a pena a gente dar uma reagida. Roda a vinheta. Bom, e antes de começar o React, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso parceiro, a Spike to Spike, o ouriço, tá? Você pode comprar Bitcoin com privacidade e segurança na Spike to Spike. Não apenas Bitcoin, o SDT e Monero também, mas eu foco mais no Bitcoin. Você tem lá um aplicativo que roda utilizando o protocolo do NosTR, então você tem segurança e privacidade em primeiro lugar. E usando o meu cupom, que está nesse QR Code aqui, ou o @ojeda ali no site, você tem 20% de desconto nas taxas. Outro parceiro que vale mencionar é a ProHash. Você pode comprar a sua hardware wallet OneKey na ProHash, então, principalmente para iniciantes, essa hardware wallet é maravilhosa e você pode ter até 20% de desconto usando esses dois cupons aqui, tá? Tá aqui na descrição todos os links. Bora pro React. Bom, esse aqui foi o vídeo, tá? O Bitcoin pode acabar? Epstein, MicroStrategy e o esquema que pode destruir tudo. No dia 6 de outubro de 2025, o Bitcoin atingiu sua máxima histórica, $126 mil. O maior valor que já tinha alcançado desde que foi criado lá em 2009. Todo mundo estava eufórico, as redes sociais explodiram, com gente dizendo que o Bitcoin ia chegar em 200 mil, outros falavam em 500 mil e alguns mais otimistas gritavam que ia bater $1 milhão em pouco tempo. Até que 12 semanas depois, no dia 5 de fevereiro de 2026, o Bitcoin estava sendo negociado a $65 mil e bateu depois da sua mínima a $60 mil. Uma queda de praticamente 50% em 4 meses. Mais de $60 mil evaporados por Bitcoin. Pera, para tudo, como diria o grande filósofo João Kleber. Para tudo. Em dezembro ou novembro do ano passado, eu fiz um react de um vídeo do Primo Rico comentando com o Cariani sobre o Bitcoin. E depois eu fiz um outro react de um outro vídeo, acho que no final de dezembro, dele comprando Bitcoin pelo ETF, mostrando como que é simples, como é bom, como é maravilhoso comprar Bitcoin utilizando o ETF, porque você não tem o risco da autocustódia, porque você não tem a capacidade de guardar 12 palavrinhas, você não tem capacidade mental de criar um passphrase. Foi ele que disse tudo isso. Ali ele fazia uma promessa implícita de que o Bitcoin seria um ativo para você ganhar dinheiro. O Bitcoin nunca foi isso. O Bitcoin é um ativo para você deixar o seu dinheiro longe do Estado. Vai ter momento de queda, vai ter momento de alta, vai ter momento que vai performar melhor do que ouro, do que a prata, do que pedras preciosas, do que dólar. Vai ter momento que vai performar pior. Então, todas essas promessas da Faria Lima não são promessas do Bitcoin, são promessas da Faria Lima. Então, começou o pânico. As mesmas pessoas que estavam eufóricas começaram a desacreditar no Bitcoin. Os mesmos que falavam em 200 mil, agora diziam que o Bitcoin ia cair para 40 mil. Ele vai ficar dando exemplos, os mesmos que não sei o que, os mesmos que não sei o que. Tá bom, a gente já entendeu qual que é a principal tese aí, não é? As pessoas que estavam eufóricas agora estão decepcionadas. Porque as pessoas que estavam eufóricas, vocês da Faria Lima que estavam eufóricos, estão passando pelo bear market pela primeira vez. E vocês vão sardinhar, porque é o que vocês fazem. Vocês jogam o jogo que dá dinheiro para os cantilionários. Tá? Quem entendeu o Bitcoin, compra na hora certa, vende se tiver uma oportunidade certa. Quem não entendeu, fica nesse cassino de moedinha aí que vocês ficam. E aí vocês acham que todo mundo age assim porque vocês chamam a si mesmos de economistas, de especialistas em investimentos. Ou seja, vocês dão um argumento circular de autoridade e aí vocês colocam todo mundo que não tá nesse ciclo como se fosse bosta. E aí, quando você conhece um bitcoinheiro que não tem uma faculdade de economia, mas que comprou Bitcoin em 2013 e não vendeu, aí vocês falam: nossa, esse cara deu muita sorte, olha, ele é tão burro, né?
Quem que falou isso? Aquele Café com Ferry, né? Falou isso. Eu fiz react também. Que o vizinho dele mais burro comprou Bitcoin. E ele, que é tão inteligente, não comprou. O vizinho tinha multiplicado por 6 o patrimônio. Ele, o gênio da economia, estava comprando ações da Azul. E depois daquele vídeo, a Azul caiu mais de 80%. Pra você ver, ó, muito bem, cara, muito bem. Eu aposto que algum otário que se ilude porque você tava fazendo vídeo de terno, porque você tava com o cabelo lambido pra trás, algum otário que cai no papo de coachzinho de internet, comprou a ação da Azul por causa daquele vídeo. Então, eu sinto muito pra quem é trouxa a esse ponto. Mesmo que defendiam com unhas e dentes, agora estavam com medo. Alguns estavam alavancados até demais. Quem defendia o Bitcoin com unhas e dentes não tá com medo. Quem tá com medo são os Faria Limer, que esses caras aqui ficam pagando pau. É os caras dos ETFs, é o MicroStrategy lá, o Michael Saylor. Esses caras estão com medo, porque esses caras estão começando a entrar no prejuízo. Quem entendeu a tese e comprou antes e não alavancou demais, não alavancou de forma irresponsável, tá feliz da vida com essa queda, porque é a minha chance de ganhar, de comprar mais. Se o cara tem uma renda em Bitcoin, é a chance dele dobrar o salário dele. Se ele não era um imbecil que tem renda em Bitcoin e gasta 100% da renda, ou seja, ele tem uma renda em Bitcoin e gasta 20 ou 30% da renda dele, essa é a chance da vida dele, dele acumular uma fortuna sem mudar uma vírgula no esforço dele. Agora, o Faria Limer, que recomenda ETF como se fosse a Arca de Noé, aí fica desesperado, né? Aí fica, ó, bumbum de flauta. Bem-vindo ao jogo do Bitcoin. Vocês não estavam querendo apostar nisso? Vocês não estavam querendo investir nisso? Agora sente a delícia que é. Outros posicionados demais e todo mundo começou a se questionar. Será que o ciclo de alta do Bitcoin acabou? Será que uma correção dessas é normal? Será que algo ainda maior estaria por vir? Será que o Bitcoin pode cair ainda mais? Antes de começar o vídeo, Vou responder as perguntas dele. Será que a correção do Bitcoin acabou? Não dá para saber. Se desse para saber, você ficaria bilionário com essa informação. Mas muito provavelmente, depois de cair 50%, ele só pode cair mais uns 30% do topo histórico, porque as quedas máximas foram de 85%, 84%. Então ele chegaria a uns 30 mil dólares. Está preparado para isso? Se você não tá, o problema é seu. Ninguém liga para o seu sentimento, para sua opinião. O mercado, ele simplesmente age conforme o próprio mercado tem que agir. E cabe a você aproveitar as ondas que as baleias criam ou morrer como uma sardinha idiota nessas ondas. e tentar chegar junto na resposta dessas perguntas, eu preciso que você faça duas coisas muito importantes para mim. Primeiro, deixa o like aqui no vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdo sobre investimentos, principalmente sobre Bitcoin. E segundo, bom, digo mesmo, deixa o like aqui para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdo sobre Bitcoin. Agora, o que esse cara tá falando que se você deixar like no vídeo dele, você vai receber conteúdos de Bitcoin, é sacanagem, né? Porque ele tem mais vídeos sobre cartinhas de Pokémon do que de Bitcoin. Ele tava lá recomendando CDB, CDI do Banco Master. Esse é o tipo de conteúdo que você quer receber? Porque esse é o conteúdo que a maioria quer receber. Porque a maioria vê, ó, barba feita, cabelinho penteado, a maioria se ilude com superficialidades. E aí se fode. Se você quer conteúdo sobre Bitcoin, segue aqui o canal, porra. se inscreve aqui no canal. Fazer um conteúdo como esses daqui que você tá vendo dá um trabalho danado. São vários dias entre escrever o conteúdo, editar o vídeo e postar aqui para vocês. E sempre a gente faz isso com excelência para que você esteja a par de tudo que impacta o seu bolso de forma gratuita e com muita qualidade. Então, aperta o botão de se inscrever aí embaixo. Para você entender o que está acontecendo agora com o Bitcoin, a gente precisa voltar alguns anos no passado, porque talvez você não saiba, mas o Bitcoin não é uma moeda qualquer. Ele segue ciclos muito bem definidos. Esses ciclos se repetem a cada 4 anos. Mais uma vez, a astrologia do ciclo dos 4 anos vai surgir. Cara, eu queria mandar um abraço pro Bruno Perini, com certeza ele participou do roteiro desse vídeo. E essa é uma informação útil, tá?
Eu não estou dizendo que não é uma informação útil. Inclusive, eu já falei disso várias vezes aqui. Mas, se essa astrologia dos 4 anos estivesse correta, 2025 era para ser um ano de alta e não um ano de baixa. E 2026 seria o ano da baixa. Se 2025 foi o ano da baixa, antecipou um ciclo. O que vai acontecer em 2026? Ninguém sabe. E não adianta ele vender essa informação como se ele soubesse. Ele também não sabe. Porque há um mês atrás ele estava comprando Bitcoin com ETF, que é a forma mais burra de comprar Bitcoin. O Bitcoin é 24/7, o ETF não. O Bitcoin é autocustodial, o ETF não. O Bitcoin é independente de terceiros, o ETF não. Não faz sentido. E o mais curioso, o preço é o mesmo. É como se você estivesse alugando Bitcoin. Só que se tiver lucro o suficiente, a empresa pode sumir com o dinheiro. É claro que a BlackRock dificilmente vai subir, né? Ela tem 15 trilhões de ativos à sua disposição, mas uma empresa menor que faça um ETF pode sumir com esse dinheiro, igual o Banco Master fez com o CDB. E se ele der prejuízo, ela também pode sumir com o dinheiro. Porque esse Bitcoin não está nas suas chaves, você não controla ele. Em ambos os cenários, o risco é maior. Mas, pro engomadinho da Faria Lima, o risco da autocustódia, porque você não tem capacidade de guardar 12 palavrinhas e uma passphrase, é muito maior do que o risco de contraparte de uma corretora ou um banco resolver sumir com seus fundos. É exatamente por acreditar nesses caras que o mercado colapsou diversas vezes, desde a criação do Fed. E é exatamente por causa desse tipo de comportamento e da aliança totalmente prostituída da Faria Lima, e no caso dos Estados Unidos, de Wall Street, com o governo, o Fed com o governo, que nós temos a inflação comendo solto e o Bitcoin foi criado para tirar você, população comum, que não tem uma casa de 100 milhões ali em Alphaville, para tirar você dessa roda dos ratos. Mas você só vai sair se você parar de ouvir um babaca como esse aqui. Como se fosse um reloginho suíço. E se você não entende sobre esses ciclos, você pode acabar fazendo exatamente o que a maioria das pessoas faz: comprar no topo e vender no fundo, perdendo dinheiro e culpando o Bitcoin por isso. E para você entender o que está acontecendo agora com o Bitcoin, a gente precisa voltar para o dia 3 de janeiro de 2009. Naquele dia, um programador anônimo, usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, criou o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin. Esse bloco ficou conhecido como Genesis Block, bloco Gênesis. Aqui, ó, eu tenho o bloco Gênesis aqui. E tenho a capa do jornal aqui. Não sei se tá aparecendo na tela, não tá, né? Aqui, ó. A capa do jornal do dia 3... Dia 9 de... Aliás, dia 3 de janeiro de 2009. É muito importante entender por que o Bitcoin foi criado. Eu acabei de falar sobre isso. É muito importante entender o cenário que o Bitcoin foi criado para evitar. Ah, antes de continuar com o vídeo, eu quero deixar aqui, ó. Bom, live tip, tá? Ali. Com esse QR Code, você consegue doar aqui para o canal em Pix e Bitcoin na Lightning e mandar perguntas que serão respondidas em live. Então, uma vez por semana, eu vou pegar todas as perguntas enviadas. Na live, quem mandar consegue mandar aqueles efeitos de áudio igualzinho o Live Pix. A diferença é que o Live Tip tem Pix e Bitcoin pela Lightning. Então, se você quiser enviar perguntas, envie pelo Live Tip. Uma vez por semana, eu farei as respostas em live. Vamos continuar com o vídeo. E dentro desse primeiro bloco, o Satoshi deixou uma mensagem muito interessante. Ele colocou a manchete do jornal The Times daquele dia: Chancellor on brink of second bailout for banks. Que significa chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. E essa mensagem não estava ali por acaso. Era uma... Quem viu o meu react ao vídeo do... Eu não sei agora se foi o do Ryan ou se foi do Daniel Lopes, mas o react que eu fiz semana passada, eu comentei exatamente isso. E mostrei o que eu vou mostrar agora, porque a audiência é rotativa, nem todo mundo viu aquele vídeo. Esse aqui é o bloco Gênesis do Bitcoin, o bloco 0, tá? E tá aqui a manchete do jornal. The Times, 3 de janeiro, Chancellor on brink on second bailout for banks. Isso foi registrado nesse primeiro bloco, tá? Ou seja, não foi apenas a data que foi escolhida, mas também a manchete. Então, a ênfase na manchete foi total. Não dá para ignorar isso.
Quem fica falando de ETF, de banco investindo, de que esses lunáticos que são contra o Estado, o Bitcoin é uma moeda como qualquer outra para você investir e lucrar e tal. Quem tem esse discursinho, ignora esse fato aqui, ignora os posts do próprio Satoshi no Bitcoin Talk, onde ele faz diversas referências à escola austríaca, onde ele faz diversas referências aos cyberpunks. Então, ignora tudo isso e acha que vai lucrar. Não vai. Spoiler, você vai entregar o seu dinheiro para os mesmos bilionários que você vem entregando o seu dinheiro por décadas. Porque você está ouvindo as pessoas que eles pagam para te informar. E o seu pensamento é exatamente o pensamento que eles querem que você tenha para que você entregue todo o seu dinheiro para eles. Crítica direta ao sistema financeiro tradicional. Se você não lembra, o Bitcoin foi criado em 2009, no meio da maior crise financeira desde a Grande Depressão. Os bancos tinham quebrado a economia dos Estados Unidos e do mundo com os empréstimos irresponsáveis, e os governos estavam salvando esses mesmos bancos com o dinheiro dos impostos das pessoas. E o Satoshi estava dizendo ali, olha o que esses caras fizeram, olha como o sistema está quebrado, eis aqui a minha alternativa. E essa alternativa era o Bitcoin, uma moeda digital, descentralizada, sem governo controlando, sem banco central imprimindo mais moeda quando bem entender, uma moeda com oferta limitada, 21 milhões de bitcoins, nada mais, nada menos. Uma moeda transparente que ninguém, absolutamente ninguém, poderia manipular. Mas nos primeiros anos, quase ninguém ligou para o Bitcoin. Em 2010, um cara chamado Laszlo fez história ao comprar 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Eu acho que vale mencionar que quando ele fala que ninguém ligou, é igual... Sabe quando os Red Pills comentam, e a única coisa que eles comentam com razão, quando a mulher comenta que nenhum homem chega mais em mim, aí tem uma fila de caboclo ali querendo ficar com ela, mas nenhum deles é homem pra ela, porque o homem pra ela é acima de 1,80, é com carro do ano, é de terninho, tralalá. É a mesma coisa que o Primo Rico tá falando aqui. Ninguém ligou pro Bitcoin, o caralho. Ninguém que ele considere gente ligou pro Bitcoin. Mas você tinha pessoas ali. Você tinha o Ralph Finney ali. Você tinha o Adam Beck. Você tinha grandes programadores. Pessoas do núcleo da comunidade cyberpunk. Então falar que ninguém ligou, se ninguém de fato tivesse ligado, até hoje não tinha valor nenhum. O fato do Laszlo ter trocado em 2010 por 2 pizzas e depois ter feito outras trocas semelhantes, significa que pelo menos 2 pessoas ligaram. E isso é o suficiente para você ter uma moeda. De valor baixo, é claro. 2 pessoas não vão supervalorizar uma moeda. Agora, uma comunidade, uma adoção totalmente orgânica, sem ter um core de marketing, pagando influencers como o Primo Rico para ficar falando disso, pagando um outdoor em Wall Street, sem isso, de forma totalmente orgânica. Se alguém pagou, foi do próprio bolso. Totalmente orgânico. Coisa que essa galera da Faria Lima não está acostumada. Eles estão acostumados com tráfego pago. Eles estão acostumados a comprar seguidor. Eles estão acostumados com impulsionamento infinito. Lançamento, você nem sabe do que é, nem sabe qual é o produto. O meu último lançamento foi 200 milhões de reais. Você nem sabe que porra de produto que ele vendeu nesse lançamento. Eles estão acostumados com isso. E aí, entre essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, ele não percebeu que alguém tenha, né? Você vê ali nas trocas de e-mails do Epstein que em 2011 o próprio Epstein já estava, né, entendendo de Bitcoin. O Elon Musk em 2012, 2013 já estava trocando e-mails sobre Bitcoin com o seu conselho. Então, não é nem que as pessoas influentes do mundo não estavam olhando para o Bitcoin. Elas não estavam falando em público. Porque falar em público sobre Bitcoin sempre foi um risco. E somente um retardado como eu para ficar fazendo vídeo falando em público disso. Porque a gente põe um alvo nas nossas costas.
E hoje, esses 10 mil bitcoins valeriam 700 milhões de dólares. Foram as pizzas mais caras da história da humanidade. Só que naquela época, o Bitcoin não valia quase nada mesmo. Era um experimento, uma tentativa de contornar o sistema que ainda não tinha caído no gosto do povo. Até que em 2012, algo muito importante aconteceu. E é aqui que a história fica interessante. No dia 28 de novembro de 2012, aconteceu o primeiro halving do Bitcoin. O Bitcoin, então, é criado através de um processo chamado mineração. Pense assim, tem computadores no mundo inteiro resolvendo problemas matemáticos super complexos e cada vez que um desses computadores resolve um problema, ele é recompensado com novos bitcoins. Essa recompensa começou com 50 bitcoins por bloco minerado, mas o código do Bitcoin foi programado para que a cada 210 mil blocos minerados, o que dá mais ou menos 4 anos, essa recompensa caísse pela metade. Por isso o nome halving, que vem de half, que significa metade em inglês. Então funciona assim. De 2009 até 2012, os mineradores recebiam 50 bitcoins por bloco. Primeiro halving, em 2012, a recompensa caiu para 25 bitcoins. Segundo halving, em 2016, caiu para 12,5 bitcoins. Bom, é uma boa explicação sobre o halving, mas aqui nós temos um raciocínio que as pessoas fora do mundo do Bitcoin não compreendem com perfeição. Tá? De 2009 até 2012, você gastava X de energia para você minerar um bloco e com isso você ganhava 50 bitcoins. A partir de 2012, com o primeiro halving, a quantidade X de energia continuou sendo gasta, mas você ganhava 25 bitcoins. Então, você acabou de dobrar o custo da mineração. Além de dobrar o custo, você tem uma outra operação aí, vamos ali na mempool de novo, que poucas pessoas falam, mas isso eu acho que essa é a questão mais importante até do que o próprio halving. Que tá aqui, ó, a dificuldade de mineração. Tá? Essa dificuldade, ela é ajustada automaticamente para você ter um bloco sendo minerado a cada 10 minutos. É com base na constância aqui e com base nos últimos, se não me engano, 1000 blocos, 1100 blocos. Esse aqui foi há 50 minutos atrás. Esse aqui foi há 16. Você não teve um bloco a cada 10 minutos. Na média dos últimos 1000 blocos, se isso estiver acontecendo, ó, por exemplo, agora você está com a rede mais acelerada do que um bloco a cada 10 minutos. A média dos últimos 1000 e poucos blocos está em 8,8 minutos. Isso significa que vai ter um ajuste aumentando a dificuldade em quase 14%. Ó. E isso se dá porque semana passada nós tivemos a notícia de que muitos mineradores estavam desligando as máquinas e a dificuldade caiu em 11%. Então, na verdade, você vai ter uma volta ao custo de dificuldade, mais cerca de 2,5%, 3% a mais na dificuldade, porque você tem um aumento natural da tecnologia, do número de envolvidos e tudo mais. Isso aqui é um dos pontos mais importantes do Bitcoin, tá, pessoal? A dificuldade da mineração. Por quê? Porque isso aqui também é custo. Então, se no primeiro ciclo, e é isso que Pablo Spire, essa galera não entende, se no primeiro ciclo, com 50 centavos você minerava um Bitcoin, hoje, o custo para você minerar um Bitcoin está em média 80 mil dólares. Tá? Em países, paraísos energéticos como Cazaquistão, Venezuela, Bolívia, onde você tem que minerar com autorização e sociedade com o Estado se torna sócio dessas mineradoras, você tem ali um custo de abaixo de 55 mil dólares por Bitcoin minerado. Em países de livre mercado, como Paraguai, Estados Unidos e tal, o custo está em cerca de 80 mil dólares por Bitcoin minerado. E caindo, a cada 4 anos você vai ter esse custo sendo no mínimo dobrado. Tá? Então, se você minerava um Bitcoin até 2020 ali, que foi o terceiro halving, e esse Bitcoin, o custo para esse Bitcoin era o equivalente a 12,5 Bitcoins que você minerava num bloco, a partir daquele terceiro halving você vai minerar 6,25 com a mesma despesa. E essa dificuldade de mineração só tende a subir, tá? Em pouquíssimas vezes ela caiu. Então, se você for pegar aqui, ó, hash rate Bitcoin, vou pegar o hash rate do Bitcoin. Aqui está sinalizando a queda do preço e não caiu o hash rate ao mesmo tempo, né? Teve uma queda no hash rate, mas não a mesma, e o hash rate já subiu de novo.
né? Isso não significa exatamente que o preço vai subir, só significa que os mineradores estão otimistas, tá? Mas aqui você pega que a tendência é subir, 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 e teve uma pequena correção aqui, mas já está de volta para a média de preço, aliás, para a média do hash rate anterior. Isso, né, nesse tipo de detalhe, esses caras não entram, porque isso não é interessante para vender. Isso não é interessante para vender os produtos deles, o ETF, a consultoria, todo o resto que eles vendem ali nas agências da XP que eles têm, né? Porque esses caras têm uma agência ligada à XP, né? E da mesma forma que ficar falando do Banco Master também não é interessante para eles, né? Meses atrás eles estavam o quê? Vendendo o CDB do Banco Master. Terceiro halving em 2020 caiu para 6,25 bitcoins e quarto halving em 2024 caiu para 3,125 bitcoins. E por que isso é importante? Porque o halving ele reduz a oferta de novos bitcoins entrando no mercado e se a demanda continua a mesma ou aumenta, mas a oferta diminui, o que acontece com o preço? Ele sobe. É a famosa lei da oferta e demanda. Acontece que todos os últimos halvings foram seguidos por um ciclo de alta gigantesco do Bitcoin. Em novembro de 2012, aconteceu o primeiro halving. Na época, o Bitcoin estava sendo negociado por volta de $15. E sabe o que aconteceu nos próximos 12 meses? O Bitcoin disparou para $1.100. Foi uma alta de mais de 9.000% num único ano. Só que logo depois da alta veio a correção. E nos meses seguintes dessa alta toda, o Bitcoin caiu de $1.100 para $200. Mais de 80% de desvalorização. A exata mesma coisa aconteceu depois em julho de 2016, quando o Bitcoin passou pelo segundo halving. Na época, o Bitcoin estava sendo negociado por $650 e, novamente, nos meses seguintes, o Bitcoin começou a subir. Devagarinho no começo, mas depois acelerou. E em dezembro de 2017, o Bitcoin atingiu a nova máxima histórica, $20 mil. De $650 para 20 mil. Uma alta de mais de 3.000% em 18 meses. As pessoas começaram, então, a ficar eufóricas. Começaram a dizer que o Bitcoin não ia parar de subir até chegar em $100 mil. Diziam que era o futuro do dinheiro, até que veio a correção. E mais uma vez... Aí o Bitcoin caiu de 20 para 3 mil, beleza. Mas quem comprou a 20 hoje está no prejuízo? Quem comprou a 20 só está no prejuízo se precisou vender nesse período em que esteve abaixo de 20, certo? E como podemos ver aqui, foi um período de 2 ou 3 anos. Mas depois que o Bitcoin passou dos 20, nunca mais voltou para esse patamar. Teve uma quedinha ali em 2022 que chegou a bater $17 mil. Mas durante 1 ou 2 meses. Então, é nisso que a gente fala quando a gente está falando em longo prazo. Agora, um cara que trata a economia como o jogo do tigrinho, que você está apostando, que você precisa comprar e vender, que você precisa ficar movimentando dinheiro, esse tipo de visão de mundo que o Faria Limer tem, realmente é desesperador cair de 20 para 3 mil dólares. É desesperador, tá? Dentro do cenário dele é. Porque dentro do cenário dele você compra 60% do seu stack naquele mês e no outro mês vende 40%. E depois vende mais 40%. Então tem que estar sempre subindo, o que é impossível. É impossível e seria um ativo completamente irresponsável e inorgânico se ele só subisse. O Bitcoin despencou. Dessa vez ele despencou de $20 mil para $3.200. Foi uma queda de 80%. E novamente, todo mundo declarou a morte do Bitcoin. Capa de revista, artigos, todo mundo dizendo que era uma farsa, uma pirâmide que ia acabar. Só que o Bitcoin não morreu. Talvez alguns investidores alavancados tenham morrido no caminho, os gananciosos que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, esses ficaram muito para trás. Só que o Bitcoin continuou. Até que em maio de 2020 aconteceu o terceiro halving. O Bitcoin estava sendo negociado por volta de $8.500 e dessa vez tinha um contexto muito interessante na jogada, a pandemia. Os governos do mundo inteiro estavam imprimindo trilhões de dólares para tentar salvar a economia, o dinheiro começou a perder valor, investidores perceberam essa criação toda de dinheiro e começaram a comprar mais Bitcoin. E em novembro de 2021, ele atingiu a nova máxima histórica, $69 mil. De $8.500 para 69 mil. 700... Repito aquela minha pergunta. Aquela máxima foi de 69 mil, depois teve correção. Mas, quem comprou 69 mil? Agora, o Bitcoin tá quanto? 60... Vamos ver agora quanto é. 67.500. Então agora está no prejuízo. Mas durante um bom tempo não esteve no prejuízo. E se não vender agora, não estará no prejuízo. Porque teve a queda, mas depois teve a recuperação.
É o que a gente fala de ter paciência e esperar o longo prazo. As pessoas acham que a gente fala isso com base em nada, com base em achismo. Não, pô, observação de mercado. 12% em 18 meses. E como aconteceu na primeira e na segunda vez, depois de toda essa alta veio a correção. Aí o Bitcoin caiu de 69 mil para 16 mil dólares em 2022. Uma queda de mais de 70%. E pela terceira vez consecutiva, todo mundo declarou que o Bitcoin tinha morrido. Terceira vez? Tem o site lá, Bitcoin Dead, deixa eu ver aqui, ó. Bitcoin Dead. Bitcoin is dead. Foi declarado morto 467 vezes. Se você tivesse investido 100 dólares cada vez, hoje você teria 70.447 dólares. Não foi a terceira vez, não. Sinto muito. Você tá mal informado. Que era o fim das criptomoedas, que era uma bolha e que tinha estourado mais uma vez. Mas como você já deve estar percebendo, existe um Tem uma coisa interessante sobre essa quebra. Em 2013, a quebra se deu pela falência da Mt. Gox, que era a corretora, se não me engano, era coreana. A primeira corretora de Bitcoin global, que tinha 90% do mercado. Por isso que caiu 80%. Faliu a principal corretora. Essa falência em 2022 da FTX teve um efeito muito parecido. Ela não era a principal corretora do mercado, ela era a terceira ou quarta principal corretora do mercado, mas ela era uma corretora que tinha muitos derivativos, muitas apostas, muitas alavancagens, e ela também varreu uma boa parte do preço da economia ali quando ela quebrou. Tá? Inclusive, o Sam, sei lá o que lá, que é um dos donos dessa empresa, ele tá preso até hoje. E se diz que essa empresa foi utilizada para lavar dinheiro para a eleição do Biden, tá? E para a guerra da Ucrânia. padrão que se repete aqui. A cada 4 anos acontece um halving, e a cada halving o Bitcoin passa por um ciclo completo. A primeira parte do ciclo é a acumulação, então os preços ficam baixos e estáveis, ninguém está prestando atenção, a mídia esquece do Bitcoin. A segunda parte do ciclo é onde o halving acontece, a oferta de Bitcoins novos diminui, aí vem a terceira parte, onde começa a subida de uma forma devagar e Por que eu falei sobre a questão do ajuste de dificuldade? Porque apenas o halving, se ele vier acompanhado de um ajuste de dificuldade, de queda nos terahashes necessários para minerar de 50%, o halving não vai ter impacto nenhum no preço. Para o halving servir como uma alavancagem natural do preço do Bitcoin, a tecnologia tem que aumentar, o custo de mineração tem que subir, a dificuldade de mineração tem que subir. Tudo isso tem que estar alinhado. Não é apenas o halving. quarta, que é a euforia. O Bitcoin ele já subiu quase tudo que tinha que subir no ciclo e nessa hora todo mundo quer comprar. A mídia volta a falar dos preços, parece que vai subir para sempre e vem a quinta parte do ciclo, a correção. O preço Para vocês entenderem melhor essa questão desse ciclo. Do halving até a euforia é onde os influencers de verdade atuam instruindo vocês na autocustódia, como comprar com privacidade e tudo mais. Da subida até a correção é onde os Faria Limers aparecem. Primeiro, vendendo cursos de Bitcoin, porque essa parte da euforia aqui, eles não podem perder esse hype, eles precisam dessa vendinha, desse lançamento, né? E da euforia para correção e depois para deve ser capitalização, não sei como que vai nomear aqui. Mas nessa zona de queda aqui, para dizer, olha, eu disse para investir com cuidado, eu disse para botar no máximo 1% do seu patrimônio, eu disse que não sei o quê. Aí começa o diz que me diz. O influencer de verdade, aqui no halving, na subida, ele tá te ajudando com autocustódia. Na subida, na euforia, ele tá dizendo para comprar com cuidado, que não é uma coisa que você deva comprar com o dinheiro do leite, você tem que comprar com o dinheiro da cachaça. Vai fazendo essas metáforas, vai explicando as coisas de forma o mais popular possível. E quando a gente chega aqui na euforia e começa a queda, vai te tranquilizando, que não é para você se desesperar e sair vendendo, porque você só vai encher a barriga da baleia. Né? Você é sardinha, se comporte como uma sardinha esperta, não fica pulando. Faz o movimento sabendo o que está fazendo. É claro que isso não dá view, é claro que isso não vende curso, é claro que isso é impopular. O popular é fazer o oba-oba na hora da euforia e depois ficar falando, eu avisei na hora da queda.
Até o Samidana vendeu curso de criptomoeda. Isso despenca 70%, 80%, às vezes até mais. Um pânico total e generalizado. A mídia geralmente declara a morte do Bitcoin. E aí então o ciclo recomeça. Esse padrão se repetiu 3 vezes nos últimos 15 anos. E agora a gente está no quarto ciclo. Talvez você não se lembre, mas o quarto halving aconteceu em abril de 2024. O Bitcoin estava sendo negociado por volta de $64 mil na época do halving. E seguindo exatamente o que aconteceu nos ciclos anteriores, o Bitcoin começou a subir nos meses seguintes. 1 ano e 6 meses depois do halving do Bitcoin, ele praticamente dobrou de preço, de 64 mil para 122 mil. Recorde histórico. Só que antes de eu continuar te explicando sobre os próximos passos do ciclo do Bitcoin, eu preciso te mostrar algo muito importante, porque esse ciclo que a gente está vivendo hoje é diferente de todos os outros que o Bitcoin já viveu. Pela primeira vez na história do Bitcoin, tem algo que mudou completamente no mercado. E isso aconteceu no dia 10 de janeiro de 2024, alguns meses antes do halving. Naquele Lá vem ele falar dos ETFs, que é o produtinho que ele vende, né? dia, a SEC, que é como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, aprovou os primeiros ETFs de Bitcoin à vista. Um ETF é um fundo negociado em bolsa. Pensa que é como se fosse um pacotinho de ações que você compra na bolsa de valores, mas que nesse caso não são ações ou fundos imobiliários, mas Bitcoin. Antes dos ETFs, se você fosse um americano e quisesse comprar Bitcoin, você precisava criar uma conta numa exchange de criptomoedas, passar por todo o processo de verificação de identidade, transferir dinheiro para essa exchange, comprar o Bitcoin e decidir se ia deixar, né? Tá, peraí. Você quer me dizer que para você comprar um ETF você não precisa ter uma conta em uma exchange ou um banco que você tenha acesso ao ETF, que você não precisa passar por um processo de verificação de identidade, que você não precisa transferir dinheiro para essa exchange ou esse banco, que você não precisa determinar o quanto que você vai comprar. A única coisa aí que realmente está fora é o quinto. Você não tem como sacar o ETF. Não tem como você mandar para sua hardware wallet. Pelo contrário, né? O ETF foi feito para você não colocar em carteiras frias. E sobre o impacto no preço, legal, parabéns que vocês impactaram no preço, mas nós não precisamos de vocês, porque preço, quem tem é puta. O Bitcoin tem valor. E vocês não reconhecem esse valor, porque vocês não reconhecem o valor da autocustódia. Tá aqui o slide dizendo isso. Preço, quem tem é puta. Exchange ou transferir para uma carteira própria. Era tão complicado que afastava muita gente. Várias pessoas tinham medo de fazer errado. É tão complicado. Você não tem capacidade de anotar 12 palavrinhas. É muito complicado. Você provavelmente vai perder as 12 palavrinhas, porque isso é muito complicado. Então, contrata a minha empresa e nós vamos anotar as 12 palavrinhas por você e guardar muito bem guardado, porque nós somos especialistas. E no final, é apenas 5% do seu lucro de taxa que você vai abrir mão para que a gente cuide do seu negócio e você fique tranquilo. É claro que se a minha empresa quebrar e o dinheiro sumir, que pena para você. A Mt. Gox quebrou. A FTX quebrou. Um monte de empresas já quebraram. No Brasil, Banco Santos quebrou. Banco Master quebrou agora. Will Bank. Mas eu juro juradinho de pé junto que os meus especialistas da Faria Lima são especialistas que pensam em você. E de perder dinheiro. Então isso diminuía a demanda por Bitcoin. Aliás, vale um parênteses aqui. Pelo menos nisso, o Brasil saiu na frente dos Estados Unidos. Aqui no país, a gente já tinha essa facilidade há mais tempo. O primeiro ETF de criptomoedas do Brasil foi o Hash 11, lançado pela Hashdex em abril de 2021. Esse ETF não era 100% Bitcoin, ele tinha uma cesta de várias criptomoedas, mas o primeiro ETF 100% Bitcoin na B3 foi o QBTC 11, aprovado em março daquele ano. E depois desses vieram vários outros ETFs. Então, aqui no Brasil, desde 2021, qualquer investidor já conseguia comprar Bitcoin direto pela B3. Olha que legal, você pode comprar Bitcoin pela B3. E o que isso significa? Que você está comprando um sabor Bitcoin, sabe? Sabor Bitcoin. Não tem autocustódia, não é 24 horas, tem circuit breaker. É sabor, isso é tipo Bitcoin, sabor Bitcoin. Não é Bitcoin. Mas você não quer comprar Bitcoin e fazer autocustódia e anotar as 12 palavrinhas, porque você é burrinho. Você quer um engravatado, andando de carrão, tendo uma sala comercial com ar-condicionado na principal avenida do país,
sendo sustentado por você, cuidando dos seus investimentos. Você é um gênio. A mesma corretora que usa para comprar ações da Petrobras ou da Vale. Mas nos Estados Unidos, isso só foi possível 3 anos depois, em 2024. Cara, é muito importante comentar uma questão sobre esses ETFs. A bolsa, a B3 no Brasil, ela é irrisória. A quantidade de usuários da B3 é menor do que a quantidade das exchanges. Tanto que o mercado de criptomoedas no Brasil só foi ferver quando o Nubank entrou na jogada, quando o Mercado Pago entrou na jogada, oferecendo criptomoedas para os seus usuários. E ainda assim, continua sendo sabor criptomoeda, porque não tem autocustódia ali. Agora eles até permitem o saque, né? Eles vão informar tudo pro governo. Qual era a cor da cueca quando você estava usando, qual foi o seu último exame de fezes, tudo será informado. Mas tá lá, você consegue sacar, mas no começo nem isso você conseguia. Era literalmente um crédito e uma planilhazinha deles. E ainda assim foi aí que esse mercado pegou fogo. Porque os ETFs de Bitcoin no Brasil simplesmente são coisas que ninguém lembra. Mal se percebe que isso existe. O ETF importante foi o ETF da BlackRock e o ETF da Fidelity, que são as maiores gestoras de fundos do mundo, que foi aprovado recentemente e impactou no preço. Mas eu já falei que preço não importa, né? Essa mudança foi muito importante porque fundos de pensão, gestoras de recursos, family offices, todo o mercado institucional podia comprar Bitcoin agora de uma forma fácil e regulamentada. E foi exatamente isso que aconteceu. A BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, com mais de 14 trilhões de dólares sob gestão, lançou um ETF de Bitcoin chamado IBIT. E nos primeiros 6 meses, o IBIT da BlackRock acumulou mais de 50 bilhões de dólares em ativos. Foi o ETF de crescimento mais rápido da história. E não foi só a BlackRock. No total, foram aprovados dezenas de ETFs no Bitcoin nos primeiros meses. E esses ETFs juntos já acumularam mais de 100 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso daqui é mais Bitcoin do que muitos países inteiros têm. Só para vocês terem uma ideia, o ETF da BlackRock tem 773 mil Bitcoins. Enquanto isso, a Ucrânia tem 46 mil Bitcoins, o Reino Unido tem 61 mil, a China tem 190 mil, o governo americano tem 328 mil Bitcoins. Bom, e é curioso dizer também que a BlackRock tem 15 trilhões em ativos geridos, né? E o governo americano tem pelo menos 8 trilhões em dívida, né? Porque a dívida supera o PIB em 8 trilhões. Você está com 38 trilhões de dólares em dívida e um PIB de cerca de 34, 32 trilhões. Então não é uma surpresa que eles tenham mais riqueza, né? Afinal, eles são uma empresa. Eles não são geridos como um governo, que é gerido de forma populista e que só faz bosta. E os 4 governos com mais Bitcoin juntos têm 625 mil Bitcoins, 80% do que a BlackRock tem sozinha. E obviamente a BlackRock não possui esses 773 mil Bitcoins diretamente. O ETF da BlackRock, o IBIT, tem 773 mil Bitcoins sob custódia. Então, não é fofo que ele passe o vídeo inteiro falando para você que Bitcoin autocustódia é perigoso, que é melhor comprar na BlackRock, porque a BlackRock tem custódia no Bitcoin dela? Não é fofo isso? Ai, ticuti-cuti. Que fofinho. Será que ele vai te vender? Será que ele vai te vender uma intermediação? com esses bitcoins pertencem aos investidores do ETF, não a BlackRock. Mas de qualquer forma, isso mostra um ponto crucial que aconteceu em 2024. A demanda institucional é completamente diferente da demanda. Eu sei que eu tô pausando muito o vídeo, peço até desculpa aí pra quem tá assistindo, mas eu não vou assistir o vídeo todo dele, eu vou assistir até o ponto interessante. Uma coisa que ele comentou agora, que o Bitcoin não pertence à BlackRock, pertence aos donos aos detentores dos títulos ali do ETF. Isso é uma verdade parcial. O bloco, tá, o protocolo do Bitcoin, ele não reconhece o contrato do ETF. O contrato do ETF, ele é uma verdade externa ao protocolo do Bitcoin. Então, na ficção jurídica em que nós vivemos, de fato, esse contrato prevê quem será o dono destas ações e são os detentores dos títulos. Mas na prática, o dono é quem tem as chaves. Se a BlackRock detém a custódia desses ativos, o dono no final do dia é ela.
Se ela fizer uma transação sumindo com esses ativos, os outros vão ficar com um papelzinho do título sem valer nada, igual o pessoal que comprou CDB no Banco Master, igual o pessoal que comprou ações da Azul quando o Café com Ferry estava falando para comprar ações da Azul, igual todo mundo que segue guru influencer maldito de internet. De varejo dos ciclos anteriores. E nos ciclos anteriores, eles eram pessoas físicas comprando Bitcoin. E pessoas físicas não vão ter o mesmo volume que os grandes players institucionais vão ter. Então, pela primeira vez na história do Bitcoin, a gente tem uma base institucional forte. Dinheiro grande, dinheiro profissional, grana que geralmente vem para ficar. E isso muda completamente a dinâmica dos ciclos de mercado do Bitcoin. E como se não bastasse fundos e ETFs comprando Bitcoin, aumentando a demanda pelas criptos, tem mais gente entrando nesse jogo. Existe uma empresa americana chamada MicroStrategy e talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas ela está fazendo algo absolutamente revolucionário e perigoso com Bitcoin. O CEO da MicroStrategy é um cara chamado Michael Saylor e em 2020 ele teve uma ideia que muita gente achou insana. Ele decidiu que a MicroStrategy, que era uma empresa de software, ia começar a usar Bitcoin como reserva de valor da empresa. A MicroStrategy ela foi a primeira empresa a investir o caixa próprio em Bitcoin de forma pública. E como os ETFs nos Estados Unidos estavam demorando para serem aprovados, ele aproveitou esse movimento de mercado para as pessoas comprarem as ações da MicroStrategy como se estivessem comprando um ETF de Bitcoin. Então ele basicamente aproveitou esse vácuo no mercado que o governo não tinha aprovado ainda os ETFs, mas depois da aprovação, eu vejo poucos motivos para você comprar ações de Bitcoin Treasuries, tá? Não vejo grandes motivos, nem para comprar ETFs, a não ser que você seja um fundo de investimento, a não ser que você tenha outros compromissos, não faz sentido nenhum. Um fundo privado não tem por que comprar ETF. É besteira. A não ser que você seja obrigado pela lei do seu país. Porque o Bitcoin também não liga. Se você der uma forma de comprar, o Bitcoin não vai te impossibilitar o acesso. Talvez o governo do seu país encha seu saco. Na loucura disso, a maioria das empresas guarda suas reservas em dinheiro ou em títulos do governo, ativos mais seguros, pós-fixados. Mas o Michael Saylor olhou para tudo isso e decidiu que a empresa dele guardaria as reservas em Bitcoin. E como se não bastasse ele pegar o caixa da empresa e comprar Bitcoin, ele decidiu fazer uma loucura ainda maior. Ele começou a pegar dívida emprestada, com juros baixos, e usar esse dinheiro para comprar mais Bitcoin. A estratégia era muito simples. Ele pegava o dinheiro emprestado a 2% ao ano e ele comprava um ativo que historicamente valorizava muito mais que 2% ao ano. E por alavancagem nunca dá certo, tá? Você pode fazer uma pirâmide pequenininha, uma pirâmide bonitinha, mas isso continua sendo uma pirâmide. O que ele fez ali foi apostar na alta do Bitcoin. E isso num momento como esse de retração de mercado pode ser muito danoso. tempo, essa estratégia funcionou muito bem. A MicroStrategy tem mais de 700 mil bitcoins. E em valores de hoje, eu tô falando que uma única empresa tem mais de 45 bilhões de dólares em Bitcoin, quase 250 bilhões de reais. E a MicroStrategy virou basicamente um fundo de Bitcoin disfarçado de empresa de software. E o preço das ações disparou. Em 2020, uma ação valia cerca de 10 dólares. 5 anos depois, as ações deram um salto de 4.000% para mais de 400 dólares a ação. E deu tão certo que o próprio Michael Saylor criou um playbook de como uma empresa pode usar Bitcoin como reserva estratégica. É um manual de como e do porquê as empresas deveriam ter Bitcoin. E várias outras empresas começaram a copiar essa estratégia. A Tesla comprou bilhões de dólares em Bitcoin, a MetaPlanet no Japão comprou Bitcoin e até no Brasil algumas empresas seguiram o mesmo caminho de adicionar Bitcoins no caixa. Isso nunca aconteceu antes na história do Bitcoin. Nos ciclos anteriores era só gente física comprando e agora são empresas bilionárias. E ainda tem um efeito multiplicador aqui que é muito importante. Quando uma empresa como a MicroStrategy compra Bitcoin e as ações sobem, outras empresas olham e pensam, poxa, eu acho que a gente deveria fazer isso também. E quando mais empresas começam a fazer, os acionistas de outras empresas começam a se questionar. Por que isso se chama a teoria dos jogos, né? O primeiro inicia o movimento, os outros tendem a copiar. Mas esse movimento não é um movimento que escala, tá? Principalmente essa questão do endividamento. Se endividar para comprar Bitcoin não é uma boa ideia. A não ser que você tenha estômago para passar um tempo no Serasa, não é uma boa ideia. Tá, eles conseguem uns juros baixinhos, 2%, juros bem baixinhos. Tá, durante esse período a ação subiu bastante.
Tem várias questões aí. Mas o mercado tradicional está cheio de empresas endividadas. Se você quer ser uma empresa que não esteja no mesmo cesto desse monte de estrume chamado de mercado tradicional, o que não lembro o nome do cara, mas o cara da grande aposta já dizia, né? O mercado estava cheio de crédito podre. Se você não quer ser uma empresa de crédito podre, você deve fugir desse tipo de alavancagem, de pegar o empréstimo para investir. Você deve pegar o empréstimo para investir no seu negócio. Né? Então, é uma empresa que produz, você pode pegar um empréstimo para ter um caixa para produzir. Agora, uma empresa que investe não deve pegar um empréstimo para investir. Porque qualquer cenário diferente do ideal pode colapsar aquela empresa. Que empresa na qual eu sou acionista não está fazendo igual? Então começa um efeito dominó gigantesco. Várias empresas começam a usar o caixa para comprar Bitcoin e essa demanda toda acaba empurrando o preço para cima. E se você acha isso tudo impressionante, espera até você ver o que está acontecendo no nível dos países. No dia 5 de setembro de 2021, um pequeno país da América Central chamado El Salvador fez algo histórico. Eles aprovaram uma lei tornando o Bitcoin moeda oficial do país. Junto com o dólar americano, o Bitcoin passou a ser aceito como forma de pagamento legal em todo o território de El Salvador. Foi o primeiro país a fazer isso no mundo. Na época, a decisão foi tão polêmica que o FMI mandou El Salvador reverter a decisão. Disse que era perigoso, que ia prejudicar o país. Só que o presidente de El Salvador ignorou completamente e continuou comprando Bitcoin. E 5 anos depois, o país já acumulou mais de 7.500 Bitcoins. É o 5º país do mundo com mais Bitcoin. E não foi só o El Salvador, porque outros países estão fazendo a mesma coisa. O Butão, um pequeno país no Himalaia, disse que tem mais de 5.000 Bitcoins. Eles estavam minerando Bitcoin há anos usando energia limpa. Aí vem a República Tcheca, que anunciou que vai criar uma reserva estratégica de Bitcoin. E o próprio Trump, que alguns anos atrás chamava o Bitcoin de fraude, mudou completamente de posição. Agora ele é pró-Bitcoin. E os Estados Unidos possuem oficialmente uma reserva estratégica de Bitcoin. Porque o Trump é um Faria Limer. E um Faria Limer, ele joga conforme o jogo que ele pode ganhar. Ele nunca joga um jogo que ele não pode controlar, que ele não pode ganhar. E ele viu que essa regulação de mercado, ele viu que ele podia fazer pump and dump com criptomoedas, então ele viu uma possibilidade de ganho muito maior, sendo a favor desse mercado do que contra. Criada por ordem executiva do próprio Trump em março de 2025. Então o contexto estrutural nunca foi tão forte. A gente tem um investidor de varejo comprando forte, a gente tem a entrada do investidor institucional via fundos e ETFs, a gente tem países adotando Bitcoin. Não. O investidor de varejo não está comprando forte. Os dados on-chain não apontam isso. Eles apontam que apenas as carteiras grandes, as carteiras com mais de 1.000 bitcoins, estão comprando forte. As carteiras com menos do que 100 bitcoin, por exemplo, não estão comprando forte, não estão aumentando sua posição. Por quê? Porque eles estão vendo que o mercado está tendo um nível de manipulação alto, uma infiltração gigante de Wall Street ou da Faria Lima. E estamos esperando essas empresas quebrarem para comprar os espólios em Bitcoin na promoção e varrer esses Farias Limers do nosso mercado. Que eles voltem a vender ação da Havaianas, Magalu, apoiar o Lula, essas porra que os Faria Limers fazem. Bitcoin e compondo as reservas internacionais com isso, a gente tem grandes empresas usando não somente o caixa, mas também tomando dívida para comprar mais Bitcoin. E isso tudo diferencia completamente esse ciclo de todos os ciclos anteriores. Só que mesmo assim, mesmo com toda essa demanda, o preço do Bitcoin despencou. No dia 4 de outubro de 2025, o Bitcoin atingiu a máxima histórica, $126.000, o maior valor que já tinha alcançado. Curioso, né? E analistas preveem mais alta. Quem ficar prevendo com o preço do Bitcoin é maluco. Porque você não controla, você não prevê. Você pode, sim, analisar situações anteriores. Você pode ter as suas apostas pessoais. Mas colocar o seu na reta por uma situação de preço no Bitcoin é loucura. Tanto para cima quanto para baixo. Desde que foi criado em 2009. Só que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin já está em mais ou menos $68.000. É uma queda de mais de 50% desde o all-time high. E se esse ciclo é tão diferente, se o contexto é tão forte, se tem instituições comprando, se tem empresas acumulando, países adotando, por que o Bitcoin despencou tanto? Essa não é uma pergunta simples. E não existe uma resposta fácil. Eu acredito que existem várias camadas. Talvez explique um pouco do que está acontecendo com o preço do Bitcoin. Por favor.
entenda como que se forma um preço. Porque se você entender como se forma um preço, você vai entender o que está acontecendo. Por que que durante a pandemia, quando saíram falando de álcool gel, o preço do álcool gel subiu? O preço daquelas mascarinhas de papel, que não serve para bosta nenhuma, subiu? Por quê? Porque a economia, ela se regula por uma lei chamada cataláxia, que é basicamente a oferta versus a demanda. Se a oferta ela é limitada e a demanda é ilimitada ou ela sobe, o preço tende a subir. No caso, o Bitcoin teve um aumento do fluxo de entrada desses institucionais, desses volumões, vamos dizer assim, esses Kid Bengala de Wall Street. Mas o voluminho, que é o mercado de varejo, ficou receoso com esse movimento. Governos adotando, tá estranho. E uma parte desse voluminho, graças a influências como esse cara aqui, migraram pro volumão. Opa, se sozinho eu sou uma sardinha, comprando da baleia eu viro uma sardinha bombada. Só que o volumão, ele não tem múltiplas entradas de preço. Ele não tem critérios subjetivos de milhares de pessoas valorando o ativo para cima ou para baixo. O volumão, ele dá uma pernada, ele compra lá 1 bilhão. Junta um monte de sardinha e compra de uma vez 1 bilhão. E isso impacta o preço para cima? Sim. Mas da mesma forma que o mercado de fato impactaria, não se sabe. De repente, a diminuição do fluxo das carteiras menores se dá justamente a isso, ao volumão. E o preço, ele é totalmente subjetivo. Aliás, o valor é totalmente subjetivo. Você não vai ver pessoas falando em investir via ETF na Ucrânia, na Nigéria, em locais de conflito, porque a autocustódia nesses locais ela é inegociável. Ou você tem autocustódia, ou você compra numa corretora que vai ser proibida daqui a 1 ou 2 semanas e você vai perder todos os seus fundos. É claro que pro bonitão da Faria Lima, essa realidade é impensável. Porque ele joga junto com o governo. Mas e aí, quando o jogo muda um pouquinho? A autocustódia é inegociável. É melhor ser um jardineiro na guerra ou um guerreiro no jardim? É melhor estar pronto. E se você não tem capacidade de anotar 12 palavrinhas, me desculpe, mas vai adquirir capacidade, porque qualquer ser humano funcional tem essa capacidade. Amadureça. Não terceirize. E a primeira delas é a realização de lucros. Cá entre nós, 100 mil dólares é um marco muito histórico. Quando o Bitcoin passou a faixa dos 100 mil, muita gente que tinha comprado aos 30, 40, 50 mil estava com lucros absurdos. Multiplicaram o dinheiro por 2 vezes ou mais. E é natural que parte dessas pessoas ou instituições decida vender uma parte e realizar lucro. E tem uma métrica muito interessante que mostra exatamente isso acontecendo. Se chama NUPL, que chama Net Unrealized Profit or Loss, que em português significa lucro ou prejuízo líquido não realizado. A fórmula para chegar nesses valores é extremamente complexa, mas resumindo, esse indicador mede a diferença entre o preço atual do Bitcoin e o preço médio que as pessoas pagaram pelos Bitcoins que estão guardados nas carteiras delas. Por exemplo, se o indicador está em 65%, significa que de cada 100 dólares em Bitcoin no mercado, 65 dólares são o lucro puro que as pessoas estão sentadas em cima. Só 35 dólares foi o que elas realmente pagaram. Se o NUPL está abaixo de 0, significa que a maioria das pessoas está no prejuízo. Ou seja, as pessoas pagaram mais caro pelo Bitcoin do que ele vale hoje. Elas estão no vermelho. E desde que o Bitcoin foi criado em 2009, o NUPL ficou acima de 50% em 5 momentos. 2011, 2013, 2017, 2021 e alguns meses atrás, entre 2024 e 2025. Só para vocês terem uma ideia, de dezembro de 2022 até julho de 2025, o NUPL subiu de menos 20% para mais de 60%. Isso significa que cada vez mais pessoas
pessoas estavam com lucros gigantes não realizados. Historicamente, sempre que o NUPL chega nessa faixa de 60% a 65%, é zona de euforia. É quando as pessoas começam a pensar, cara, eu comprei a 30 mil, 40 mil, e agora tá 100. Eu já multipliquei meu dinheiro por quase 3 vezes. Eu vou realizar uma parte do lucro antes que caia. E foi exatamente isso que aconteceu. De outubro de 2025 para fevereiro de 2026, o NUPL despencou. Tá, agora me explica, senhor primo rico. Por que você estava investindo em Bitcoin em dezembro? Se você tinha essa informação. Será que é porque ser engenheiro de obra pronta é fácil? Você também estava entrando na euforia? Ou você estava empurrando os seus seguidores para a euforia? De 55% para 10%. Ou seja, está acontecendo desde 2025 até agora uma realização massiva de lucros. Muita gente tirou dinheiro da mesa. E se você olhar para o gráfico do NUPL, você vai ver um padrão se repetindo. Conforme o Bitcoin vai subindo, o NUPL vai subindo. Depois que ele chega próximo da zona de euforia, os Bitcoins começam a ser vendidos, os lucros vão sendo realizados e o Bitcoin começa a cair. Entre 2016 e 2017, o Bitcoin saiu de $300 para $15 mil. E o NUPL saiu de menos 35% para mais 75%. No ano seguinte, foi o contrário. De 2017 para 2018, o Bitcoin caiu de 15 mil para $3 mil. E o NUPL, mesma coisa, de mais 75% para menos 30%. Depois a mesma coisa, de 2018 até 2021, o preço foi de 3 mil para $60 mil e o NUPL foi de menos 30% para mais 70%. E em 2022, mais uma vez, o preço e o NUPL caíram. E isso vai se repetindo ano após ano, ciclo após ciclo. Esse é um dos pilares que pode estar empurrando os preços para baixo. Uma realização de lucro depois de uma alta forte. Isso é cíclico. Segundo fator que está em jogo aqui, o dilema da MicroStrategy e Michael Saylor. Pois é, pode ser que a própria MicroStrategy, que foi uma das maiores responsáveis pela alta do Bitcoin nos últimos anos, agora seja parte do problema. A MicroStrategy... Eu acho que a MicroStrategy sempre foi parte do problema. Tem mais de 700 mil bitcoins. Ela é a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo. E o preço médio que a MicroStrategy pagou por esses bitcoins foi de aproximadamente $76 mil. Só que hoje o Bitcoin está sendo negociado a $68 mil. E isso significa que a MicroStrategy está abaixo do preço médio de compra. Está no prejuízo não realizado. E aqui está o problema. Para comprar todos esses bitcoins, o Michael Saylor não usou só dinheiro da empresa. Ele se alavancou. Então ele emitiu o que a gente chama de notas conversíveis, que são basicamente títulos de dívida que podem ser convertidos em ações da empresa. Funciona assim: investidores emprestam dinheiro para a MicroStrategy e, em troca, eles recebem uma nota que pode ser opção 1, paga de volta com juros, opção 2, convertida em ações da MicroStrategy. E qual opção os credores vão escolher? Bom, vai depender do preço das ações da MicroStrategy. Eu acho que o principal problema dessa questão da MicroStrategy, assim, o impacto real é nas próprias ações da MicroStrategy. Não vejo por que isso seria um problema tão grande para o Bitcoin. É claro que um player tão ligado ao governo, tão anti-autocustódia quanto o Michael Saylor, eu não acho saudável que ele tenha essa quantidade toda de Bitcoin, mas se ele conquistou, legal para ele. O problema é que ele não conquistou sozinho, ele conquistou alavancando dinheiro de muita gente, né? Se as ações estiverem subindo muito, os credores convertem as notas em ações, porque vale mais a pena. Mas se as ações estiverem caindo, eles preferem receber o dinheiro de volta com juros. E adivinha o que está acontecendo com as ações da MicroStrategy? Elas estão despencando. Desde as máximas do ano passado, as ações já caíram mais de 70%. Então existe uma chance real de que os credores optem por receber o dinheiro de volta, ao invés de converter em ações. Se isso acontecer, de onde a MicroStrategy vai tirar dinheiro para pagar? Eles vão precisar vender bitcoins para pagar os credores. E ao vender bitcoin, isso vai gerar uma oferta gigantesca de Bitcoin no mercado e pode... Eles estão vendendo prejuízo? Eles são doidos? Se eles começarem esse movimento de vender Bitcoin, as ações dele vão a zero. Derrubar drasticamente os preços. Pra vocês terem uma noção do impacto real disso no preço do Bitcoin, em junho de 2024, o governo alemão anunciou que ia vender Bitcoin apreendido de criminosos. E eles tinham por volta de 50 mil Bitcoins. E na época isso valia uns $3 bilhões. E olha o que aconteceu. O Bitcoin estava cotado a $71 mil antes do anúncio. Quando a Alemanha começou a vender, o preço despencou de 71 mil para 54 mil. Foi uma queda de 24% em questão de dias. O mercado entrou em pânico total. As pessoas vendiam desesperadas, o medo se espalhou. E isso aconteceu porque 50 mil bitcoins foram jogados no mercado de uma vez.
E depois o mercado se posicionou novamente. E quem sardinhou, quem alfaçou por causa dessa vendinha aí da Alemanha, se lascou. Então é aquilo, o medo vai te fazer merda. Vez só, e isso criou um excesso de oferta. Agora pensa comigo, a Alemanha vendeu 50 mil bitcoins e derrubou o mercado em 24%. E hoje a MicroStrategy tem mais de 700 mil bitcoins. É 15 vezes mais bitcoin que o governo alemão tinha quando derrubou os preços. Mas calma que você não precisa ficar tão desesperado assim, porque a MicroStrategy ela tem vencimentos da dívida começando só em 2027. São 1,05 bilhão de dólares vencendo em 2027, mais 1 bilhão em 2028, mais 800 milhões em 2030, mais 800 milhões em 2032 e recentemente eles emitiram mais de 3 bilhões em notas conversíveis com vencimento em 2029. Então não tem uma necessidade imediata de vender Bitcoin agora. Os primeiros vencimentos começam ano que vem, mas o mercado é forward looking, ou seja, a gente gosta de olhar para o futuro. Agora, é importante deixar claro que, pelo menos a fala do Michael Saylor não é uma fala de alguém que está desesperado. Ele diz que o Bitcoin teria que cair para abaixo de 8 mil dólares e continuar por esse preço por mais de 6 anos para que ele tivesse que tomar alguma providência. Agora, isso é o que ele fala. Como ele está sentindo por dentro, ninguém sabe. E os investidores estão começando a se perguntar: e se o Bitcoin continuar caindo? E se em 2027 a MicroStrategy não conseguir pagar? Ele vai ter que... Natural, eles sempre tinham que ter feito essa pergunta. Desde a primeira ação da MicroStrategy que eles compraram, eles deviam se perguntar isso e ver que a autocustódia é inegociável. Porque se tivesse na custódia deles, pouco importa se vai cair ou subir, depende de mim aquela ação. Eu preciso assinar a transação para aquele Bitcoin sair da minha carteira. Agora, se é uma empresa, aí complica um pouco. Se eu não sou um conselheiro dessa empresa, se eu não tô ali na diretoria, se eu não sou o cara que segura as chaves, é terceirizar a responsabilidade. E toda terceirização de responsabilidade é punida no longo prazo. vender Bitcoin para honrar as dívidas, e essa incerteza cria uma pressão vendedora agora, mesmo que os vencimentos sejam só no ano que vem. Então essa é mais uma peça do quebra-cabeça que explica o porquê o Bitcoin pode estar caindo tanto. O terceiro fator aqui é a liquidação de posições alavancadas. No mercado de criptoativos, Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre a liquidação de posições alavancadas e já vamos encerrar o vídeo que já está muito longo, tá? Mas assim, a liquidação de posições alavancadas é um fator natural do mercado. Na verdade, a alavancagem é um risco que você toma porque você quer. Eu tenho vídeos aqui no meu canal sobre alavancagem, inclusive eu ensino a fazer, inclusive ensino um método que você perde menos com a alavancagem, um método meio que seguro assim, mas você está basicamente apostando numa alta e se tiver uma correção, você vai sofrer financeiramente. Então, colocar a alavancagem como uma das questões, a alavancagem só está liquidando as pessoas que estavam liquidadas porque elas apostaram errado. Ao mesmo tempo, ela está beneficiando quem apostou certo. Ela simplesmente está redistribuindo o dinheiro. Eu não acho que a alavancagem seja o vilão. Tá? Para mim, essa entrada dos institucionais e o Michael Saylor me preocupam muito mais. O que também não quer dizer que o Bitcoin está acabado. Esses caras da Faria Lima sempre preveem a queda, o fim do Bitcoin, e depois acabam o ciclo vendendo cursinho, dando aulinha de como comprar Bitcoin e tudo mais. Então, mantenha as suas esperanças em dia. Oxi. Show. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu quero dar uma palavrinha aqui sobre os patrocinadores. Cadê a Spike? A Spike, o nosso querido ouriço, aonde você pode comprar Bitcoin com privacidade e segurança. Governo nenhum ficar sabendo dessa porra. Você pode comprar usando o meu QR Code aqui ou utilizando o site deles ou até mesmo um aplicativo que funciona muito bem tanto em Android quanto iOS. Usando o @ojeda, você vai ter 20% de desconto. Então use o meu arroba à vontade. Outro parceiraço, pessoal da ProHash, comprar a sua hardware wallet, principalmente se você for iniciante, é muito fácil utilizar o Anki, tá? E você tem até 20% de desconto usando esses cupons que estão aqui. No texto aqui na descrição tem muito mais informações. Cadê? Live Tip.
Aqui vou deixar o QR Code do Live Tip, tá? Você pode fazer doações para canais no Pix ou em Bitcoin Lightning Network. Esse QR Code ele leva para esse site aqui em cima, o livetip.gg/Ojeda, tá? Não é um QR Code de Pix diretamente. Mas se você quiser doar em Bitcoin Lightning Network sem qualquer limite para baixo, então aqui tem acho que são 300 satoshis o mínimo. Mas se você quiser doar menos ou mais, tanto faz, Bitcoin Lightning Network e Bitcoin On-Chain você pode doar aqui pro canal. Além disso, você pode ser membro desse canal a partir de R$ 4,99. Ainda sobre o Live Tip, aqui eu vou fazer uma live semanal comentando as principais notícias daquela semana e comentando o que for enviado ali no Live Tip. E durante a live, que se você me mandar algum áudio, alguma coisa assim, também eu vou reproduzir na live. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e fui.